Sexta-feira, 2 de janeiro. As ruas de Reno eram, em sua maioria, limpas e secas, apesar da neve recente. Mas uma ou outra poça de gelo escuro podia surpreender o motorista desatento. "Acho que estamos quase chegando", Tina comentou. Eles percorreram mais uns 500 metros antes de a casa e a agência de Luciano Bellicoste aparecerem à esquerda, além de uma placa de fundo preto anunciar com grandiosidade a natureza do serviço oferecido. Diretor de funeral e conselheiro de luto. Era uma casa imensa, em estilo pseudocolonial, empoleirada sobre uma colina e majestosa em um terreno de 3 ou 4 acres, conveniente vizinha de um grande cemitério sem denominação religiosa. A longa entrada da garagem descrevia uma curva à direita, como uma fita fúnebre envolvendo o gramado coberto de neve. Postes de pedra e lâmpadas elétricas de luz suave indicavam o caminho até a porta da frente, e havia luz em várias janelas do primeiro andar. Elliot quase entrou na propriedade, mas no último momento decidiu passar direto. "Ei, era ali", Tina avisou. "Eu sei. Por que não parou?" Ir direto bater na porta, exigir respostas de Bellicoste, seria emocionalmente gratificante, corajoso, arrojado e idiota. "Não podem estar esperando por nós, podem? Eles nem sabem que estamos em Reno." Nunca subestime o inimigo. Eles nos subestimaram e é por isso que chegamos até aqui. Não vamos cometer o mesmo erro que eles cometeram e cair nas mãos deles de novo. Além do cemitério, ele virou à esquerda em uma rua residencial, estacionou junto da calçada, apagou os faróis e desligou o motor. "O que é agora?" ela perguntou. "Vou a pé até a agência funerária. Vou atravessar o cemitério, dar a volta e entrar por trás." "Nós vamos entrar por trás." "Não." "Sim. Você vai ficar aqui", ele insistiu. "De jeito nenhum." A luz pálida de uma lâmpada da rua atravessava o para-brisa e revelava a dura determinação no rosto dela, a firmeza de aço nos olhos azuis. Mesmo sabendo que ia perder a discussão, Elliot insistiu. "Seja razoável. Se houver algum problema, você vai acabar no meio da encrenca e vai atrapalhar." "Ah, Elliot, fala sério. Eu sou o tipo de mulher que atrapalha?" "Tem 20 ou 25 centímetros de neve no chão. Não está nem de bota." "Nem você." "Se eles anteciparam nossa chegada, montaram uma armadilha na funerária. Aí você vai precisar da minha ajuda. E se não tem nenhuma armadilha, eu tenho que estar lá quando você interrogar Bellicoste." "Tina, estamos perdendo tempo." "Perdendo tempo, exatamente. Que bom que percebeu." Ela abriu a porta e saiu do carro. Foi então que ele soube, sem sombra de dúvida, que a amava. Elliot guardou a pistola com o silenciador no bolso do casaco e saiu do Chevrolet. Não travou as portas, porque era possível que ele e Tina tivessem que entrar no carro depressa quando voltassem. No cemitério, a neve chegava na metade das panturrilhas de Elliot, ensopava a calça, grudava nas meias e derretia dentro dos sapatos. Tina usava tênis de lona com solas de borracha e certamente sofria tanto quanto ele, mas acompanhava seu ritmo e não reclamava. O vento úmido agora era mais forte que antes, quando pousaram no aeroporto. Varria o cemitério, passava entre as lápides e monumentos maiores, sussurrando uma promessa de mais neve, muito mais que os flocos miúdos que carregava agora. Um muro baixo de pedras e uma fileira de abetos da altura da casa separavam o cemitério da propriedade de Luciano Bellicoste. Elliot e Tina pularam o muro e ficaram à sombra das árvores, estudando os fundos da funerária. Tina não precisava de orientação para ficar em silêncio. Esperava ao lado dele de braços cruzados, aquecendo as mãos nas axilas. Elliot se preocupava com ela, temia por ela, mas ao mesmo tempo estava feliz por ter sua companhia. O fundo da casa de Bellicoste estava a quase 100 metros de distância. Mesmo com a iluminação fraca, Elliot via a franja de gelo que descia do telhado para a longa varanda posterior. Alguns arbustos perenes se agrupavam perto da casa, mas nenhum era grande o bastante para esconder um homem. As janelas de trás estavam escuras. Podia haver um sentinela atrás delas, invisível na escuridão. Elliot olhou com atenção, tentando perceber qualquer movimento além dos retângulos de vidro, mas não viu nada suspeito. Não havia muita chance de terem preparado uma armadilha para eles tão depressa. E se havia assassinos esperando lá dentro, esperavam que o alvo entrasse na funerária pela porta da frente, confiante. Consequentemente, deviam estar atentos à parte da frente da casa. De qualquer maneira, não passaria a noite inteira ali pensando nisso. Elliot saiu de trás dos galhos das árvores. Tina o seguiu.
O vento cortante castigava. Levantava cristais de gelo do chão e os jogava contra o rosto deles, que já estava vermelho. Elliot se sentiu nu quando atravessaram um campo de neve luminosa. Seria melhor se não estivessem vestidos com roupas tão escuras. Se alguém olhasse por uma janela dos fundos, veria os dois imediatamente. O ranger e guinchar da neve embaixo dos pés parecia alto demais, embora, na verdade, estivessem fazendo pouco barulho. Só estava sobressaltado. Chegaram à funerária sem incidentes. Ficaram parados por alguns segundos, se tocando rapidamente, reunindo coragem. Elliot tirou a pistola do bolso do casaco e a segurou com a mão direita. Com a esquerda, localizou as duas travas de segurança e as soltou. Os dedos estavam duros de frio. Ele pensava se conseguiria manejar a arma adequadamente, se fosse necessário. Contornaram o prédio e seguiram silenciosos em direção à frente dele. Na primeira janela iluminada, Elliot parou. Gesticulou para Tina ficar atrás dele, perto da casa. Com cuidado, se inclinou para a frente e espiou por uma fresta estreita de uma veneziana parcialmente fechada. E quase gritou com uma mistura de choque e alarme diante da cena que viu lá dentro. Um homem morto, nu, sentado em uma banheira cheia de água ensanguentada, olhando para alguma coisa medonha além do véu entre este e o outro mundo. Um braço tinha caído para fora da banheira e no chão, como se tivesse escorregado de seus dedos, uma navalha. Elliot olhou para os olhos sem vida do cadáver de rosto pálido e soube que aquele era Luciano Bellicoste. E também soube que o diretor de funeral não cometeu suicídio. A boca azulada do pobre homem estava aberta, como se ele tentasse negar todas as acusações de suicídio que seriam feitas. Elliot queria segurar o braço de Tina e arrastá-la de volta ao carro, mas ela sentiu que o que ele via lá dentro era importante e não sairia dali facilmente enquanto não soubesse o que era. Tina passou na frente dele. Elliot mantinha a mão em suas costas enquanto ela se inclinava em direção à janela e sentiu a tensão imediata quando ela viu o homem morto. Quando olhou novamente para Elliot, ela estava evidentemente disposta a sair dali sem fazer perguntas, sem discutir, sem demora nenhuma. Tinham dado apenas 2 passos para longe da janela, quando Elliot viu a neve se mexer a não mais que 6 metros de onde estava. Não era um movimento suave e impalpável de flocos arrastados pelo vento, mas o deslocamento forçado de uma quantidade excessiva de neve. Instintivamente, ele apontou a pistola para a frente e atirou 4 vezes. O silenciador era tão eficiente que o farfalhar árido do vento encobriu o barulho. Encolhido, tentando se tornar o menor alvo possível, Elliot correu na direção de onde viu a neve se mover. Encontrou um homem vestido com um traje branco de esqui. O desconhecido estava deitado na neve e os observava quieto, esperando. Agora tinha um buraco no peito. E faltava um pedaço do pescoço. Mesmo na luz pálida e ilusória da neve em torno deles, Elliot viu que os olhos do homem tinham a mesma imobilidade dos de Bellicoste. Pelo menos um assassino esperava dentro da casa, com o corpo de Bellicoste. Talvez mais. Pelo menos um homem os esperava ali fora, na neve. Quantos outros? Onde? Elliot estudou à noite com o coração apertado. Esperava ver todo o gramado coberto de branco começar a se mexer e levantar na forma de 10, 15, 20 outros assassinos. Mas tudo continuava parado. Ele estava momentaneamente imobilizado, atordoado com a própria capacidade de reagir depressa e com tanta violência. Uma satisfação animal despertou dentro dele, o que não era um sentimento muito animador, porque preferia pensar que era um homem civilizado. Ao mesmo tempo, sentiu uma onda de repulsa. A garganta se contraiu e um gosto azedo explodiu na boca. Ele virou de costas para o homem que tinha acabado de matar. Tina era uma aparição pálida no meio da neve. "Eles sabem que estamos em Reno", ela murmurou. "Sabiam até que viríamos para cá. Mas esperavam que entrássemos pela porta da frente." E segurou o braço dela. "Vamos sair daqui." Eles voltaram apressados pelo mesmo caminho, se afastando da funerária. A cada passo que davam, Elliot esperava ouvir um tiro, um grito de alarme, o som de homens perseguindo a presa. Ajudou Tina a pular o muro do cemitério. Depois, quando pulou também, teve certeza de que alguém agarrou seu casaco por trás. Assustado, ele o puxou para se soltar. Quando olhou para trás, não viu ninguém. Era evidente que as pessoas no interior da funerária não sabiam que o homem do lado de fora tinha sido eliminado. Ainda esperavam pacientes as presas caírem na armadilha. Elliot e Tina correram por entre as lápides, chutando nuvens de neve. Colunas gêmeas de hálito cristalizado os seguiam como fantasmas.
Quando estavam quase na metade do cemitério e Elliot teve certeza de que não eram seguidos, ele parou, se apoiou em um monumento alto e tentou não inspirar quantidades tão grandes do ar dolorosamente gelado. A imagem da garganta rasgada de sua vítima explodiu na memória e uma onda de náusea o invadiu. Tina tocou seu ombro. Você está bem? Matei ele. Se não tivesse matado, ele teria matado nós dois. Eu sei, mesmo assim. Isso me deixa enjoado. Pensei que, quando esteve no exército... Sim, já matei antes. Mas como você disse, eu estava no exército. Não foi a mesma coisa. Aquilo era operação militar. Isto aqui foi assassinato. E balançou a cabeça para recuperar o equilíbrio. Eu vou ficar bem. Guardou a arma no bolso do casaco. Foi o choque, só isso. Eles se abraçaram e Tina disse... Se sabiam que estávamos voando para Reno, por que não nos seguiram desde o aeroporto? Assim eles saberiam que não íamos entrar na casa de Bellicoste pela porta da frente. Talvez tenham imaginado que eu perceberia a perseguição e entraria em alerta, e acho que tinham tanta certeza de qual era nosso destino que não acharam que seria necessário nos seguir tão de perto. Presumiram que não havia nenhum outro lugar para onde pudéssemos ir além da funerária de Bellicoste. Vamos voltar para o carro, estou congelando. Eu também. E é bom sairmos da área antes que encontrem o cara caído na neve. Eles seguiram as próprias pegadas para fora do cemitério em direção à tranquila rua residencial onde o Chevrolet alugado estava parado sob a luz pálida da lâmpada no alto do poste. Quando estava abrindo a porta do motorista, Elliot percebeu o movimento pelo canto do olho e levantou a cabeça, já certo do que veria. Um Ford sedã branco virava na esquina, progredindo devagar. Ele encostou na calçada e parou de repente. 2 portas se abriram e 2 homens altos vestidos com roupas escuras saltaram do automóvel. Elliot sabia o que eles queriam. Entrou no carro, bateu a porta e enfiou a chave na ignição. Nós fomos seguidos, disse Tina. Sim, ele ligou o carro e engatou a marcha. Um transponder. Eles devem ter localizado o sinal só agora. Não ouviu o tiro, mas uma bala estilhaçou a janela traseira do lado dele e atingiu o encosto do banco, espalhando uma chuva de estilhaços grudentos do vidro de segurança dentro do veículo. Abaixa a cabeça! Elliot gritou e olhou para trás. Os 2 homens se aproximavam correndo, escorregando na rua salpicada de neve. Elliot pisou fundo no acelerador. Os pneus guincharam quando ele arrancou com o carro. 2 balas ricochetearam no carro, 2 tiros que cortaram o ar com zunidos breves, agudos. Elliot se abaixou atrás do volante, esperando um tiro no vidro traseiro. Na esquina, ignorou a placa de parada obrigatória e virou à esquerda, pisando no freio só uma vez, testando severamente a suspensão do Chevrolet. Tina levantou a cabeça, olhou para a rua vazia atrás deles, depois para Elliot. Transponder? O que é isso? Está dizendo que fomos grampeados? Vamos ter que abandonar o carro então, não vamos? Não enquanto não nos livrarmos desses palhaços que estão atrás de nós, ele respondeu. Se abandonarmos o carro com eles tão perto, vão nos alcançar em pouco tempo. Não dá para fugir a pé. O que vamos fazer então? Chegaram a outro cruzamento e ele virou à direita. Depois que eu virar na próxima esquina, vou parar e descer. Fica preparada para passar para o lado de cá e assumir o volante. Onde você vai? Vou me esconder no meio dos arbustos e esperar eles virarem na esquina atrás de nós. Você vai seguir dirigindo pela rua, mas vai devagar. Eles precisam te ver quando virarem na esquina. Vão prestar atenção em você e não vão me ver. A gente não devia se separar. É o único jeito. Mas e se eles te pegarem? Não vão pegar. Se pegarem, eu fico sozinha. Eles não vão me pegar. Mas você precisa ser rápida. Se pararmos por mais que alguns segundos, eles vão perceber no receptor do sinal e podem desconfiar. Ele virou à direita e parou no meio da rua. Elliot, não! Não tem escolha. Abriu a porta e saiu. Depressa, Tina! Elliot bateu a porta do carro e correu para uma fileira de arbustos na frente do gramado de uma casa térrea. Abaixado ao lado de um desses arbustos, escondido nas sombras ao lado do círculo de luz gelada de uma lâmpada próxima, ele tirou a pistola do bolso do casaco enquanto Tina seguia com o carro. Quando o som do Chevrolet se afastou, ele ouviu o rugido do motor de outro automóvel se aproximando depressa. Alguns segundos depois, o sedã branco entrou no cruzamento em alta velocidade. Elliot ficou em pé, segurou a pistola com as 2 mãos, apontou e atirou 3 vezes. As primeiras 2 balas perfuraram o metal, mas a terceira encontrou o pneu direito dianteiro.
O Ford fez a curva depressa demais. Sacudido pela explosão do pneu, o carro derrapou descontrolado. Girou pela rua, subiu na calçada, bateu em uma cerca, destruiu uma banheira de aves e parou no meio de um gramado coberto de neve. Elliot correu para o Chevrolet que Tina havia parado a uns 100 metros dali. Pareciam 100 quilômetros. Os passos pesados e rápidos eram barulhentos como batidas de um tambor no ar silencioso da noite. Finalmente, ele alcançou o carro. Tina segurava a porta aberta. Ele entrou e puxou a porta. Vai, vai! Ela pisou no acelerador até o fundo e o carro respondeu com um solavanco, depois com um movimento veloz. Depois de 2 quarteirões, Elliot disse: vira à direita na próxima esquina. Mais 2 esquinas e mais 3 quarteirões, ele a orientou. Para ali na frente. Quero encontrar o grampo que puseram no carro. Mas agora eles não podem nos seguir. Mas ainda tem o receptor. Podem observar nossa movimentação por ele, enquanto outro carro não chega para vir atrás de nós. Não quero que eles saibam nem que direção tomamos. Tina parou o carro e ele desceu. Tateou a parte interna dos paralamas, as rodas, as calotas onde um transponder poderia ter sido encaixado rapidamente e com facilidade. Nada. O para-choque dianteiro também estava limpo. Finalmente, ele encontrou o equipamento eletrônico. Tinha o tamanho de um maço de cigarros e estava preso por um ímã na parte interna do para-choque traseiro. Ele o arrancou de lá, pisou em cima do transponder várias vezes, depois o jogou longe. Novamente dentro do carro, com as portas travadas e o motor ligado, com o aquecedor ligado na potência máxima, eles ficaram parados e silenciosos, atordoados, se deixando confortar pelo ar quente, mas tremendo mesmo assim. Depois de um tempo, Tina comentou: meu Deus, eles são rápidos. Ainda estamos 1 passo na frente deles, Elliot respondeu abalado. Meio passo. Acho que é isso, ele admitiu. Bellicoste daria a informação de que precisamos para atrair a atenção de um jornalista de prestígio. Essa possibilidade não existe mais. E como vamos conseguir a informação? De algum jeito, ele falou com tom vago. Como vamos construir nosso caso? Vamos pensar em alguma coisa. A quem vamos recorrer? Não é um beco sem saída, Tina. Eu não disse que era. Mas o que fazemos agora? Não dá para pensar nisso esta noite, ele falou cansado. Não nessas condições. Nós 2 estamos esgotados, movidos pelo desespero. Isso é perigoso. A melhor decisão que podemos tomar agora é não decidir nada. Precisamos encontrar um lugar para dormir. Amanhã vamos pensar com mais clareza e as respostas vão parecer óbvias. Acha que vai conseguir dormir? É claro que sim. Foi um dia infernal e uma noite terrível. Onde estaremos seguros? Vamos tentar o truque do esconderijo evidente, Elliot avisou. Em vez de um motel qualquer fora da área mais movimentada, vamos para um dos melhores hotéis da cidade. Harrah's? Exatamente. Eles não vão imaginar que somos tão atrevidos. Vão nos procurar em todos os outros lugares. É arriscado. Consegue pensar em alguma coisa melhor? Não. Tudo é arriscado. É verdade. Vamos lá. Ela dirigiu para o centro da cidade. Eles abandonaram o Chevrolet em um estacionamento público a 4 quarteirões do Harrah's. Seria melhor se a gente não precisasse desistir do carro, Tina falou quando tiraram a mala do porta-malas. Eles vão procurar o Chevrolet. Os 2 andaram até o Harrah's pelas ruas iluminadas e castigadas pelo vento. Mesmo a 1h45, quando passaram pela entrada dos cassinos, ouviram música alta, riso e o barulho das máquinas caça-níqueis lá dentro. Um som que, àquela hora, não era alegre, era mais um excesso de barulho. Embora Reno não pulsasse a noite toda com a mesma energia de Las Vegas, e embora muitos turistas tivessem ido dormir, o cassino no Harrah's ainda estava relativamente movimentado. Um jovem marinheiro ganhava na mesa de dados e um grupo de jogadores empolgados o incentivava a rolar um 8 e provar sua sorte. Nesse fim de semana prolongado, o hotel estava oficialmente lotado. Porém, Elliot sabia que sempre havia acomodações disponíveis. A pedido do gerente do cassino, todo hotel deixava um punhado de quartos disponíveis, caso alguns clientes regulares, apostadores importantes, é claro, aparecessem de surpresa, com muito dinheiro e sem lugar para ficar. Além disso, algumas reservas eram canceladas de última hora e sempre havia os que não apareciam. 2 notas de $20 bem dobradinhas, colocadas discretamente na mão do recepcionista,
quase certamente resultavam na oportuna descoberta de uma vaga esquecida. Quando foi informado de que havia um quarto disponível para 2 noites, Elliot assinou o registro como Hank Thomas, uma ligeira modificação do nome de um de seus atores favoritos, e também deu um endereço falso em Seattle. O recepcionista pediu um documento de identificação ou um cartão de crédito, e Elliot contou uma história triste sobre ter sido roubado no aeroporto. Sem conseguir provar sua identidade, ele teve que pagar as 2 noites no check-in, e pagou com o dinheiro que tinha guardado no bolso, não na carteira supostamente roubada. Ele e Tina se acomodaram em um quarto espaçoso e bem decorado no 9º andar. Depois que o carregador se retirou, Elliot trancou a porta, encaixou a corrente de segurança e colocou uma cadeira atrás da porta, com o encosto encaixado sob a maçaneta. "Parece uma prisão", Tina comentou. "A diferença é que estamos trancados e os bandidos estão lá fora, soltos." Pouco tempo depois, na cama, eles se abraçaram, mas nenhum dos dois pensava em sexo. Não queriam mais que contato físico, uma confirmação de que ainda estavam vivos, a sensação de segurança, proteção e carinho. O que sentiam era uma necessidade animal de afeto e companheirismo, uma reação à morte e destruição que tinham preenchido o dia. Depois de encontrar tanta gente com tão pouco respeito pela vida humana, eles precisavam se convencer de que eram mais que poeira ao vento. Depois de alguns minutos, Elliot disse: "Você estava certa." "Sobre o quê?" "Sobre o que disse ontem à noite em Vegas." "O que eu disse?" "Que eu estava gostando da caçada." "Uma parte sua, bem lá no fundo." "Sim, acho que isso é verdade." "Eu sei que é," ele falou. "Agora posso ver." No começo, não queria acreditar. "Por que não? Não foi uma crítica." "Eu sei que não. É que, por mais de 15 anos, levei uma vida comum, uma vida rotineira. Estava convencido de que não precisava nem queria mais o tipo de desafio que me fazia vibrar quando era mais novo. Não acho que você precisa deles ou quer esse tipo de coisa. Mas agora que está novamente correndo perigo de verdade pela primeira vez em anos, uma parte sua responde ao desafio. Como um velho atleta que volta ao campo de treino depois de uma longa ausência, testa os reflexos, se orgulha por constatar que as antigas habilidades ainda estão ali. É mais que isso. Acho que, no fundo, senti uma empolgação meio doente quando matei aquele homem." "Não seja tão duro com você mesmo." "Não sou. Na verdade, talvez a empolgação não tenha sido assim tão lá no fundo. Acho que ela vibrou bem perto da superfície." "Devia estar feliz por ter matado o filho da mãe," ela opinou enquanto afagava a mão dele. "Devia? Olha, se eu pudesse pôr as mãos nas pessoas que estão tentando me impedir de encontrar o Danny, mataria todas elas sem nenhum remorso. Nenhum mesmo. Talvez sentisse até algum prazer. Sou mãe leoa e eles roubaram minha cria. Matar essas pessoas seria a coisa mais admirável e natural que eu poderia fazer." "Está dizendo que todo mundo tem dentro de si alguma coisa animalesca, é isso?" "Não sou a única que tem uma selvagem trancada aqui dentro." "Mas isso torna tudo mais aceitável?" "O que tem para aceitar?" ela perguntou. "Deus nos fez assim. É como Ele queria que fôssemos. Quem vai dizer que não está certo?" "Talvez. Se um homem mata só por prazer, ou se mata por um ideal, como esses revolucionários malucos sobre os quais a gente lê por aí, isso é selvageria ou loucura. O que você fez é completamente diferente. A autopreservação é um dos impulsos mais poderosos que Deus nos deu. Somos equipados para a sobrevivência, mesmo que tenhamos que matar alguém para continuar vivo." Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois Elliot disse: "Obrigado." "Não fiz nada." "Você me ouviu." Kurt Hansen, braço direito de George Alexander, cochilou durante todo o voo intranquilo de Las Vegas a Reno. Estavam em um jato para 10 passageiros que pertencia à rede, e a aeronave era sacudida pelo vento de altitude elevada que soprava por todo o corredor de voo designado a eles. Hansen, um homem forte com cabelos louros platinados e olhos amarelos de gato, tinha medo de voar. Só conseguia entrar em um avião depois de se medicar. Como sempre, ele pegou no sono minutos depois da decolagem. George Alexander era o outro passageiro, o único. Considerava a requisição do jato executivo uma de suas mais importantes realizações nos 3 anos desde que se tornou chefe da unidade Nevada da rede.
Passava mais da metade do tempo trabalhando no escritório em Las Vegas, mas sempre tinha motivos para viajar a locais distantes sem tempo para os preparativos. Reno, Elko, até para fora do estado do Texas, Califórnia, Arizona, Novo México, Utah. Durante o primeiro ano, viajava em voos comerciais ou contratava o serviço de um piloto particular confiável, capaz de pilotar o bimotor convencional que o antecessor de Alexander havia conseguido arrancar do orçamento da rede. Mas era absurdo e imprevidente o diretor obrigar um homem da posição de Alexander a viajar por meios relativamente tão primitivos. Seu tempo era de enorme valor para o país. Seu trabalho era complexo e muitas vezes exigia decisões urgentes baseadas no exame presencial de informação a ser coletada em locais distantes. Depois de um longo e árduo trabalho de lobby do diretor, Alexander finalmente foi recompensado com esse jatinho. E, imediatamente, contratou 2 pilotos ex-militares e os colocou na folha de pagamento da unidade Nevada. Às vezes, a rede economizava trocados e se prejudicava com isso. E George Lincoln Stanhope Alexander, herdeiro da futura dos Alexander da Pensilvânia e da enorme riqueza dos Stanhope de Delaware, não tinha a menor paciência com mesquinharia. Era verdade que cada dólar tinha que ser aproveitado, porque cada dólar do orçamento da rede era difícil de arrecadar. A existência da organização tinha que ser mantida em segredo, por isso ela foi fundada com apropriações desviadas, fundos que deveriam ser direcionados a outras agências governamentais. 3 bilhões de dólares, a maior parte do orçamento anual da rede, vinham do Departamento de Saúde e Bem-Estar Social. A rede tinha um agente secreto chamado Jacqueline, na mais alta hierarquia da área de saúde, no grupo que criava as políticas. O trabalho de Jacqueline era conceber novos programas sociais, convencer a Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social de que esses programas eram necessários, vendê-los ao Congresso e, depois disso, estabelecer burocracias convincentes para esconder que os programas eram totalmente forjados. E quando os fundos federais eram designados para essas operações de fachada, o dinheiro era desviado para a rede. Desviar 3 bilhões da saúde era a menos arriscada das operações de financiamento da rede, porque a saúde era tão gigantesca que nunca sentia falta dessa ninharia. O Departamento de Defesa, que atualmente era menos rico que Saúde e Bem-Estar Social, era, ainda assim, responsável por desperdício, e isso rendia mais 1 bilhão por ano, pelo menos. Quantias menores, que variavam de 100 milhões a meio bilhão, eram desviadas em segredo do Departamento de Energia, do Departamento de Educação e de outras áreas governamentais todos os anos. A rede era financiada com alguma dificuldade, certamente, mas era bem financiada, não se podia negar. Um jatinho executivo para o chefe da vital unidade Nevada não era uma extravagância, e Alexander acreditava que seu desempenho melhorado no último ano havia convencido o velho em Washington de que esse dinheiro era bem gasto. Alexander se orgulhava da importância de sua posição, mas também se sentia frustrado, porque poucas pessoas sabiam de sua grande importância. Às vezes invejava o pai e os tios. Muitos deles serviam ao país abertamente, de forma visível, em posições onde todos podiam ver e admirar sua disposição altruísta no serviço público. Secretário de Defesa, secretário de Estado, embaixador na França. Em posições desse tipo, um homem era reconhecido e respeitado. George, por outro lado, só ocupou um cargo de real estatura e autoridade 6 anos atrás, aos 36 anos. Antes disso, havia trabalhado em várias posições de menor importância no governo. Essas atribuições diplomáticas e de reunião de inteligência nunca foram ofensivas ao nome da família, mas eram sempre cargos menores em embaixadas de países pequenos, como Islândia, Equador e Tonga, nada que merecesse reconhecimento nas páginas do New York Times. Então, 6 anos atrás, a rede foi formada e o presidente deu a George a tarefa de desenvolver uma unidade sul-americana confiável da nova agência de inteligência. A tarefa foi empolgante, desafiadora e importante. George foi diretamente responsável pela aplicação de 10 milhões de dólares e, com o passar do tempo, pelo controle de centenas de agentes em uma dezena de países. Depois de 3 anos, o presidente se disse muito satisfeito com as realizações na América do Sul e convidou George para assumir uma das unidades domésticas da rede, Nevada, que era muito mal administrada. Essa unidade estava entre as 5 ou 6 mais poderosas na hierarquia executiva da rede.
George foi incentivado pelo presidente a acreditar que em algum momento seria promovido a chefe de unidade para todo o hemisfério ocidental do país, e daí seguiria até o topo, desde que conseguisse fazer a falha divisão ocidental funcionar com a mesma eficiência dos gabinetes da América do Sul e de Nevada. Com o tempo, ele chegaria ao posto de diretor em Washington e teria total responsabilidade por todas as operações de inteligência domésticas e no exterior. Com esse título, seria um dos homens mais poderosos nos Estados Unidos, mais forte que qualquer secretário de Estado ou secretário de Defesa poderia ter esperança de ser. Mas não podia contar a ninguém sobre suas realizações. Não podia esperar aclamação e homenagens públicas como as que recebiam outros homens de sua família. A rede era clandestina e deveria permanecer clandestina para ter algum valor. Pelo menos metade das pessoas que trabalhavam para ela nem sabiam de sua existência. Alguns pensavam ser contratados pelo FBI, outros tinham certeza de que trabalhavam para a CIA. E havia ainda aqueles que pensavam ser contratados por vários ramos do Departamento do Tesouro, inclusive o Serviço Secreto. Nenhuma dessas pessoas podia comprometer a rede. Só chefes de unidades, suas equipes imediatas, chefes de estação nas maiores cidades e oficiais de campo sênior que haviam provado sua lealdade, só essas pessoas conheciam a verdadeira natureza de seus empregadores e do trabalho que faziam. No momento em que a mídia tomasse conhecimento da existência da rede, tudo estaria perdido. Sentado na cabine pouco iluminada do avião, olhando as nuvens correndo lá embaixo, Alexander tentava imaginar o que os pais e os tios diriam se soubessem que o serviço que prestava ao país requeria frequentemente que lhe desse ordens de assassinato. Mais chocante ainda para a sensibilidade de compatriotas do leste como eles. Em 3 ocasiões na América do Sul, Alexander teve que apertar o gatilho pessoalmente. E sentiu um prazer imenso com esses assassinatos. Ficou profundamente empolgado com eles. Tanto que, por opção, assumiu o papel de executor em meia dúzia de outras missões. Os Kills Alexander mais velhos, os famosos estadistas, pensariam se soubessem que ele tinha as mãos sujas de sangue. Quanto ao fato de algumas vezes ser sua função ordenar que outros homens matassem, supunha que a família entenderia. Os Alexander eram todos idealistas quando discutiam como as coisas deviam ser, mas também eram pragmáticos teimosos quando lidavam com como as coisas realmente eram. Sabiam que o mundo da segurança militar doméstica e da espionagem internacional não eram playgrounds. George preferia pensar que eles até o perdoariam por ter apertado o gatilho pessoalmente. Afinal, nunca matou um cidadão comum ou uma pessoa de real valor. Os alvos eram espiões, traidores, vários eram assassinos que matavam a sangue frio. Escória. Só matou a escória. Não era um trabalho bonito, mas também não era desprovido de dignidade e heroísmo. Pelo menos era assim que George via tudo isso. Considerava-se heróico. Sim, tinha certeza de que o pai e os tios o apoiariam, se pudesse contar a verdade a eles. O avião encontrou uma área de forte turbulência. Sacudiu, perdeu altitude, estremeceu. Kurt Hansen roncou, mas não acordou. Quando o avião estabilizou novamente, Alexander olhou pela janela para as curvas brancas, enluaradas e femininas das nuvens lá embaixo e pensou na mulher, a tal Evans. Ela era linda. A pasta com seus dados estava ao lado dele. Alexander a pegou, abriu e olhou para a fotografia. Linda, realmente. Decidiu que ele mesmo a mataria quando chegasse a hora, e pensar nisso produziu uma ereção imediata. Gostava de matar. Não tentava se convencer do contrário, por mais que tivesse que encenar para o mundo. Durante toda a vida, por razões que nunca conseguiu determinar completamente, ele se sentiu fascinado pela morte, intrigado por forma, natureza e possibilidades, envolvido no estudo e na teoria de seu significado. Considerava-se um mensageiro da morte, um carrasco apontado pelo divino. Matar era, em muitos sentidos, mais excitante para ele que sexo. Seu gosto pela violência não teria sido tolerado por muito tempo no FBI, talvez nem mesmo no novo e completamente politizado FBI, ou em muitas outras agências policiais monitoradas pelo Congresso. Mas nessa organização desconhecida, nesse lugar secreto e incomparavelmente aconchegante, ele prosperava. Alexander fechou os olhos e pensou em Christina Evans. No sonho de Tina, Danny estava do outro lado de um longo túnel.
Estava acorrentado, sentado no meio de uma caverna pequena e bem iluminada, mas o corredor que levava até ele era escuro e tinha cheiro de perigo. Dani a chamava várias vezes, implorava para que ela o salvasse antes de o teto dessa prisão subterrânea ceder e sepultá-lo vivo. Ela começou a andar pelo túnel na direção dele, determinada a tirá-lo de lá. E alguma coisa se projetou de uma fenda estreita na parede e tentou alcançá-la. Na periferia do campo de visão, ela notou um brilho como o de fogo além da fenda e uma silhueta misteriosa recortada contra esse fundo avermelhado. Tina virou e se viu diante do rosto sorridente da morte, que a espiava das entranhas do inferno. Os olhos vermelhos, a pele encolhida, a rede de vermes no rosto. Ela gritou, mas logo viu que a morte não podia alcançá-la. A abertura na parede não era larga o bastante para ela atravessar e chegar ao corredor. Ela só conseguia estender um braço na direção dela e os dedos compridos e ossudos pararam a 2 ou 3 centímetros dela. Dani voltou a chamá-la e ela continuou andando na direção dele pelo túnel cheio de sombras. Várias vezes passou por rachaduras na parede e viu a morte olhando para ela de cada uma dessas fendas, gritando, amaldiçoando e ameaçando, mas nenhum desses espaços era grande o bastante para permitir que ela passasse. Tina alcançou Dani e, quando o tocou, as correntes se abriram como num passe de mágica, soltaram seus braços e pernas. Ela disse, "Eu tive medo", e Dani respondeu, "Diminuí os buracos nas paredes. Fiz isso para impedir que ela te tocasse, que te machucasse." Às 8h30 da noite de sexta-feira, Tina acordou sorrindo e animada. Ela sacudiu Elliot até acordá-lo. Sonolento, ele piscou várias vezes e perguntou, "Que foi?" Dani acabou de aparecer em outro sonho. Vendo o sorriso largo, ele deduziu. Obviamente não foi o pesadelo. Não mesmo. Dani quer que a gente vá até ele. Quer que a gente simplesmente entre onde eles o mantêm preso e tire ele de lá. Eles nos matariam antes que pudéssemos encontrá-lo. Não podemos chegar como a cavalaria. Temos que usar a mídia e os tribunais para libertá-lo. Acho que não. Não podemos brigar com toda a organização por trás de Kennebec e mais o staff de um centro de pesquisa militar secreto. Dani vai garantir nossa segurança, ela afirmou confiante. Vai usar o poder que tem para nos ajudar a entrar lá. Isso não é possível. Você disse que acreditava. Acredito. Elliot bocejou e se espreguiçou sem pressa. Eu acredito, mas como ele pode ajudar? Como pode garantir nossa segurança? Não sei, mas foi o que ele me disse no sonho, tenho certeza. Tina contou o sonho em detalhes e Elliot admitiu que sua interpretação não era absurda. Mas mesmo que Dani pudesse nos ajudar de algum jeito, ele continuou. Não sabemos onde ele está. Essa instalação secreta pode estar em qualquer lugar e talvez nem exista. E se existir, talvez eles nem o mantenham lá. A instalação existe e é lá que ele está, Tina insistiu, tentando demonstrar mais segurança do que realmente sentia. Estava ao alcance de Dani. Sentia quase como se o tivesse nos braços de novo e não queria que ninguém dissesse que ele podia estar além de seu alcance, mesmo que só por um fio de cabelo. Tudo bem, Elliot limpou o canto dos olhos sonolentos. Vamos dizer que essa instalação secreta existe. Isso não ajuda muito. Pode ser qualquer lugar nas montanhas. Não, tem que ser em um raio de poucos quilômetros de onde Jaworski pretendia ir com os escoteiros. Sim, isso é verdade, provavelmente. Mas ainda é uma área muito grande de terreno acidentado. Não temos nem como começar a pesquisar toda a região. A confiança de Tina era inabalável. Dani vai apontar o local exato. Dani vai nos dizer onde está? Ele vai tentar, eu acho. Foi o que senti no sonho. E como ele vai fazer isso? Não sei, mas tenho a sensação de que, se encontrássemos um meios de focar sua energia, canalizá-la... Quais, por exemplo? Ela olhou para as roupas de cama emaranhadas como se buscasse inspiração nos amarrotados dos lençóis. Sua expressão seria perfeita para uma cigana tentando ler o futuro de alguém nas folhas de chá. Mapas, ela falou de repente. Quê? Não existem mapas de áreas da floresta? Mochileiros e outros amantes da natureza precisam deles. Nada minuciosamente detalhado, mapas básicos que mostrem o relevo da terra, colinas, vales, cursos de rios, trilhas, esse tipo de coisa.
Tenho certeza de que Jaworski tinha mapas. Eu sei que tinha. Vi os mapas na reunião de pais de escoteiros, quando ele explicou que a viagem seria segura. Acho que qualquer loja de material esportivo em Reno deve ter mapas das áreas mais próximas das Sierras, pelo menos. Se conseguirmos um mapa e o abrirmos, talvez Dani encontre um jeito de mostrar onde está. Como? Ainda não sei. Ela afastou as cobertas e levantou da cama. Vamos arrumar o mapa primeiro. Depois pensamos no resto. Vamos tomar banho e nos vestir. As lojas estarão abertas em 1 hora mais ou menos. Por causa do plano fracassado na casa de Bellicoste, George Alexander só conseguiu ir para a cama mais de 5h30 da manhã da sexta-feira. Ainda furioso com os subordinados por terem deixado Stryker e a mulher escaparem de novo, ele teve dificuldade para pegar no sono. Finalmente cochilou por volta das 7 da manhã. Às 10, acordou com o toque do telefone. Era o diretor ligando de Washington. Eles usavam um aparelho eletrônico para bloquear rastreamento e grampos, por isso podiam falar sem rodeios, e o velho estava furioso e, como era característico, ríspido. Enquanto ouvia as acusações e exigências do diretor, Alexander compreendeu que seu futuro na rede estava em jogo. Se não conseguisse neutralizar Stryker e essa mulher, a tal Evans, o sonho de assumir o posto de diretor em alguns anos nunca se realizaria. Depois que o velho desligou, Alexander ligou para seu escritório e não estava disposto a ouvir que Elliot Stryker e Christina Evans continuavam livres, mas foi exatamente o que ouviu. Ele ordenou que outros homens interrompessem suas tarefas e se dedicassem à caçada. Quero que eles sejam encontrados antes do fim do dia, Alexander avisou. O filho da mãe matou um homem nosso, não pode escapar depois disso. Quero que ele seja eliminado. E a vadia também. Os 2 mortos.